Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Amadas, amados, vamos continuar novos céus e nova terra. Continuar a espalhar a verdade para o mundo. Acordar aqueles que ainda estão a dormir, a ver se eles acordam, para não ir para o tormento eterno, para ver se ainda se safam, ainda vão para a vida eterna, para o caminho estreito. Principalmente os gatunos, os ordinários, aqueles que... Os chicos espertos, sabem? Aqueles chicos espertos que pensam que gozam com tudo e com todos, que sabem, depois sabem, quando se bebe juízo. Ai, meu Deus. E é assim, mas está tudo escrito, amadas. O que é que são está tudo escrito e muitos já estão a colher e nem sabem que estão a colher. Imaginem quando eles descobrirem. As dores de parto é que se vão agravar, amados. Não compensa o crime, não compensa andar no caminho da autoestrada, na autoestrada do diabo. Acreditei que de repente vai-se fechar a porta e todos vão acordar e cada um vai começar a colher o que andou a semear. Não há nada que enganar, amados, amadas, está tudo escrito. Deus vai pôr tudo no seu lugar. Deus vai educar as criancinhas desobedientes, amados. Aqueles que não sabem ser estar nem aos seus semelhantes respeitar, que fará o seu Deus. É de arrepiar a grande tribulação, como a terra nunca viu nem nunca vai ver. Imaginem os ais que a terra vai ouvir. E assim, vamos lá então começar. Novos céus e nova terra. Um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente agarrou o dragão, que também se chama Satanás, lançando-o no abismo, que depois fechou e selou. Chegamos às bodas do Cordeiro, clímax do Apocalipse, que o autor denomina por um novo céu e uma nova terra, 21:1:8, e também pela Nova Jerusalém, 21:9-22:5. Atingimos a contemplação da abóboda desta grande catedral do Apocalipse. Depois de apresentar o drama dos cristãos da Ásia Menor e, com eles, de toda a Igreja, através de imagens e símbolos, números, geometria e personagens reais e fantásticos, sempre em crescendo, embora recortado de interlúdios, chegou o tempo da apresentação da esperança em narrativa de sonho, utopia, cidade celeste, morada santa, felicidade total. Depois do autor acabar com o dragão, as bestas, a prostituta, a babilonização do Império e seus autores reais e diabólicos, termina com uma sinfonia de beleza ímpar. Encontramos-nos diante de uma divina comédia dantesca, apenas com um céu aberto que desce à terra, simbolizada pela Jerusalém divina, totalmente celestial, e pelo paraíso totalmente recriado. No entanto, a realidade dos pecadores de 21:8, 22:15 retira-nos do arrebatamento e contemplação mística de tanta beleza para nos conduzir à realidade concreta da vida da Igreja. A nível crítico literário, o texto é ao mesmo tempo simples e complexo. As prolepses contínuas parecem contrariar a ordem do texto. Por um lado, a Jerusalém Celeste aparece consumada e definitiva, 21:1-5, mas, por outro lado, ainda está presente na terra, conjuntamente com muitos povos, 21:9-22:5. Ela é, ao simultaneamente santa, 21:2-7, e cheia de pecadores, 21:8-27.
Porque é que o autor mistura os novos céus e a nova terra com Jerusalém celeste, nos versos 1 a 4, para depois retomar nos versos 9 a 27. E o que é que este novo mundo, juntamente com esta nova Jerusalém, têm a ver com o novo paraíso de 22, 1 a 5. Devido a estes problemas, os críticos literários do século XIV procuram descobrir a razão de ser desta desordem literária em várias fontes, que teriam originado interpolações diversas. Outros consideram que o problema residia na morte do autor principal, recebendo depois o texto alterações introduzidas pelo redator final. O assunto é real, a nível literário, mas não diferente dos programas literários nos capítulos anteriores. A ordem literária do texto não é de tipo lógico, mas semita e apocalíptico. O autor repete imagens e ideias, afirma prolepses, apresenta antecipações inesperadas, amontoa orações e palavras com igual função sintática, mas tudo por causa da narrativa, verdadeiramente simples e deliberada, ao serviço de uma estratégia narrativa descritiva clara. A técnica de contar o visto e o ouvido, 74, Francisco Contreras, La Nueva Jerusalém, Esperanza de la Iglesia, Salamanca, Siga-me, 1998, página 32. Muitos autores distinguem três tempos literários na grande narrativa. Primeiro, o Mundo Novo, 21, de 1 a 8. Segundo, a Nova Jerusalém, 21, 9 a 27. Terceiro, o Paraíso Recriado, 20, de 1 a 5. Os conteúdos falam por si, basta ler atentamente o texto. No entanto, existem alguns elementos formais a comprovar esta tese. Primeiro, em cada tempo literário há um começo com uma formulação de estilo apocalíptico. Vi, 21.1. Vem cá, vou mostrar-te, 21.9 a 10. Mostrou-me, 21.1 a 6. 22.1 a 6. 2. Os três tempos começam com uma descrição da cidade de Jerusalém de recorte apocalíptico. 21, de 1 a 3. 21, 9 a 21. 22, 1 a 2. Terceiro, os oráculos proféticos do Antigo Testamento aparecem de modo direto ou indireto nos três tempos, com os verbos no futuro, 21, 3, 4, 6, 7, 21, 24, 26, 22, 3 a 5. Quarto, os três tempos acabam com uma fórmula de maldição sobre os pecadores, 21, 8, 22, 27, 22, 15, 75. F. Contreras, Eden e Biden, página 35. Passamos a comentar alguns registros literários mais importantes. Novo Mundo, 21, de 1 a 8. Nos primeiros 4 versículos, o autor mistura o tema de novo céu e nova terra com a Nova Jerusalém, com o da Nova Jerusalém. Esta nova situação deve-se ao agente criador, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, do verso 5. Normalmente o narrador deveria começar... desculpem que está muito calor aqui. Deveria começar pelo sujeito criador, mas apresenta em primeiro lugar a ação completa e só depois o seu agente. É a regra das antecipações a que já aludimos, porque no reino da graça de Deus, em Jesus Cristo, a lógica da causa e efeito é diferente. E a verdade é que o efeito visual da nova criação, apresentada sem qualquer preparação prévia, brilha de maneira diferente.
Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. O autor afirma de modo absoluto a criação do novo céu e da nova terra, em oposição também absoluta ao fim do primeiro céu e terra, que inclui também o mar. Na Bíblia e literatura do próximo Médio Oriente, o mar simboliza o caos e a desordem, o meio de onde provém as forças do abismo. Ver Job 7, 12, Isaías 27, 1, Ap 13, 1, 6 a 7, 6, 7, findo o mar, também termina o mal. Esta nova criação é o sonho de Deus, segundo os profetas. Olhei, vou criar um novo céu e uma nova terra. O passado não será mais lembrado e não voltará mais à memória. Isaías 65, 17, ver Isaías 66, 22. Perante estas afirmações proféticas, o novo autor apocalíptico não faz mais do que parafrasear as promessas dos profetas em registro de realização e consumação. A profecia deu lugar à realização. O terceiro, Isaías, referia a cidade de Jerusalém terrestre, depois do exílio totalmente renovada, enquanto que este autor refere uma nova criação cósmica, na linha da literatura dos apocalipses intertestamentais. Ver o 1 Enoque 45, de 4 a 5. Naquele dia colocarei entre eles o meu eleito e transformarei o céu, feito bênção e luz eterna. Transformarei a terra, tornada bênção, e colocarei nela os meus eleitos, porém os pecadores e extraviados não habitarão nela. Ver Jubileus 1, 29, 2 PD 3, 13. PD é... Mas estou tão cansado. Pronto. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Na Bíblia não se trata de novos céus e nova terra na perspectiva do evolucionismo, de um menos para um mais, ou na linha de uma teogonia cosmológica politeísta, porque tudo é bênção, justiça e graça. Quem comanda o novo registro criador é a soteriologia da graça e do dom, e não a ciência ou o mito. Não se trata de um novo tempo em sentido cronológico, mas sim em sentido qualitativo, à maneira da paligenesia de Mateus 19, 28. Em verdade vos digo, no dia da regeneração de todas as coisas, Jesus promete aos seus 12 apóstolos que se sentarão no dia do juízo, regeneração, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O nosso autor dirá, em 21:5, o que estava sentado no trono, Deus, afirmou, eu renovo todas as coisas. Só depois de ter feito a afirmação sobre o novo, em sentido absoluto, do céu e da terra, cosmos, é que o autor, no verso 2, vai afirmar o novo sobre Jerusalém. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já preparada, qual noiva adornada para o seu esposo. Seria fastidioso debruçar-nos sobre a história da cidade de Jerusalém e respectiva demanda da velha Jerusalém para a nova Jerusalém. Ela está no centro da história da salvação bíblica, porque tudo o que é salvação bíblica tem a ver com homens e mulheres,
devidamente situados na sua geografia terrestre, tempo e espaço. Neste aspecto, Jerusalém vai se desdobrando e metamorfoseando da Jerusalém de David, Salomão e capital do Reino do Sul, antes do exílio e depois do exílio, passa à Jerusalém messiânica. Salmos 84, 87, 122, Isaías 2, 1 a 4, 60, 66, 16, Zacarias 8, 7 e 8. Assim fala o Senhor do Universo. Eis que eu salvo o meu povo dos países do Oriente e dos países do Ocidente. Eu os levarei a habitar em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em fidelidade e em justiça. A cidade capital do povo eleito torna-se no Apocalipse, depois de ter passado pela cidade responsável pelo crucificado, 11:8, em símbolo da cidade da própria humanidade totalmente nova e santa, noiva do Cordeiro. O que o autor do Apocalipse diz desta Jerusalém já nada tem a ver com a geografia e profecia messiânica, mas com apocalíptica, escatológica, um pouco à maneira de que também escreve sobre ela o autor da Epístola aos Hebreus 12, 22 e 24. E o autor do Testamento de Daniel 5, 10 a 13, surgirá das tribos de Judá e Levi a salvação do Senhor. Fará a guerra a Beliar e determinará uma vingança vitoriosa sobre os nossos inimigos. Arrebatará os cativos, as almas dos santos, a Beliar converterá ao Senhor os corações desobedientes e concederá aos que o invocam a paz eterna. Descansarão no Éden os santos e os justos alegrar-se-ão pela nova Jerusalém, que subsistirá para a glória de Deus para sempre. O Senhor está no meio dela, o Santo de Israel a reinar sobre eles. 76. Criação em F. Contreras, Eden, página 62. Este último texto ainda contém o ressalto